Olá, você que acompanha o canal Meu Sítio em Casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem, eu vou bem demais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade àquela série de vídeos em que falamos mais características e mais elementos importantes sobre cada uma das variedades que nós temos aqui no Meu Sítio em Casa. E hoje, pessoal, vamos falar dessa carinha aqui, ó, a Isabel comum. Mas antes, meus amigos, peço a força de vocês, se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal, deixem o like de vocês, compartilhem os nossos conteúdos e ativem, pessoal, aquele sininho para receber notificações sempre que pintar vídeo novo aqui no nosso canal no YouTube. E manda ver lá no campo dos comentários, pessoal, mandem dúvidas, mandem sugestões, vamos interagindo bastante lá, que assim a gente consegue trazer conteúdos cada vez mais bacanas para vocês. Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Aqui então, pessoal, nós temos dois exemplares de Isabel comum. Tá? Elas são filhas, são clones daquela que eu tenho lá nos meus pais. Tá bom? E ela é uma variedade, pessoal, que como vocês viram lá nos meus pais, já em vídeos aqui no canal, é uma variedade muito encontrada em muitos quintais aqui no Brasil. É uma variedade hoje muito difundida, ela ainda é muito plantada nos Estados Unidos, em algumas partes da Europa também você encontra, mas aqui no Brasil ela é campeã de plantação. Ela tem uma importância econômica, pessoal e social muito importante, tá? Aqui pra gente. Então aqui no vídeo eu vou trazer algumas características gerais que vão ajudar vocês a identificar essa videira, caso vocês ainda tenham dúvida se essa que vocês têm aí no quintal de vocês é uma Isabel. E também algumas dicas de alguns tratos, como cuidar dela, como fazer a poda, e isso vai ajudar vocês aí a terem melhores cuidados com ela, para ela se tornar mais produtiva e trazer frutos de mais qualidade para vocês, tá bom? Ela, pessoal, não é uma labrusca pura, ela é uma videira americana, sim, mas ela é uma uva híbrida, tá bom? Ela surgiu, pessoal, por volta dos anos 1800, lá no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E alguns anos mais tarde, então uns 15 anos, lá 1815 mais ou menos, ela foi levada para a parte mais norte do país, lá no estado de Nova York, tá? Inclusive, foi pelo casal George e Isabella Gibbs, que introduziram essa variedade lá na região, que depois, pessoal, ficou conhecida por um botânico norte-americano muito importante, William Robert Prince. E ele vendo essa variedade, vendo a rusticidade dela, vendo a capacidade, né, e o potencial que essa variedade deu, ele a batizou de Isabella, em homenagem ali ao casal George e Isabella Gibbs. Ela é conhecida, pessoal, lá nos Estados Unidos mais como Isabella, tá? Mas aqui no Brasil ela pode receber os nomes de Isabel, que é o correto na publicação que é feita aqui. Então, chamem-a de Isabel, tá bom, pessoal? Mas não tem nada errado de chamá-la de outros nomes comuns, como Isabela e também Santa Isabel. Então, se vocês ouvirem falar na uva Isabel, Isabela ou Santa Isabel, é a mesma videira, tá bom? Só é importante não confundir ela com a Isabel precoce, que é aquela ali, e que mais pra frente a gente vai falar as características dela também, tá bom, pessoal? Ela começou a ser muito difundida, então, lá pelo Robert Prince, né, aquele botânico norte-americano. E foi o Prince, pessoal, que contribuiu, através de muitos estudos de condução, poda e afins, para a expansão dela em todos os Estados Unidos. Tá? Então ela começou a ser muito cultivada na América do Norte ali, tá? Tanto os Estados Unidos quanto o sul do Canadá. E lá por volta de 1820, 1850, ela inclusive foi levada, pessoal, para a França. Os viticultores franceses viram muito interesse nela, principalmente pela resistência que ela tem a pragas e doenças, tá bom? E lá, pessoal, ela acabou não pegando muito, porque tem-se uma cultura, tá, que criou-se, hoje é muito mais forte até do que naquela época, do plantio das uvas vitis viníferas, que são as uvas finas para vinho, principalmente, tá bom? Mas ainda você encontra alguns exemplares lá, mas é muito mais raro, tá bom? Ela pegou mesmo, pessoal, na América do Norte, depois ela foi trazida aqui para a América do Sul, tá? Ela foi introduzida, inclusive, no Rio Grande do Sul, entre 1839 e 1842, por Thomas Manster, tá? E ela foi levada mais um tempinho depois, né,
para serras gaúchas, para a parte mais interior do estado do Rio Grande do Sul, por imigrantes alemães. E lá ela acabou se difundindo, pessoal. E até hoje ela representa uma importância cultural e econômica muito importante lá nos estados do Sul. Ela, inclusive, pessoal, representa 45% de toda a uva produzida lá no estado do Rio Grande do Sul. E ela representa, pessoal, mais de 8.979 hectares. É muito dado e muita informação sobre a nossa uva Isabel. Ah, pessoal, importante, todas essas informações eu vou deixar na descrição do vídeo, lá embaixo no final do YouTube, beleza? Ela, pessoal, tornou-se uma variedade muito difundida no Brasil, vinda principalmente lá do sul. Ela chegou ali no Paraná, no estado de São Paulo, e ela é cultivada também no Nordeste. Ela é uma variedade, pessoal, que não necessita de muita carga de frio, então ela vai bem no Rio Grande do Sul, ela vai bem aqui no sudeste, né, do Brasil, que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e ela vai bem no Nordeste também. Ela também se adapta bem a climas quentes. Então no Nordeste, pessoal, é uma boa opção de cultivar também, principalmente, pessoal, para processamento, quer fazer suco, tá bom? Ela, pessoal, falando da origem dela, ainda é um pouco desconhecido como ela surgiu, mas geralmente eles fazem testes de DNA e outros testes para tentar encontrar a ancestralidade que originou a variedade, tá bom? Então sabe-se que ela é um cruzamento de uma labrusca pura, não se sabe qual, e uma vitis vinífera, tá? Muito provavelmente uma uva branca chamada Petit Meslier. Nossa, meu francês é uma beleza, né? Corrijam-me aí o pessoal que fala francês, tá? Essa Meslier Petit, ou Petit Meslier, é uma variedade considerada até mesmo rara, pessoal. Ela não é mais tão cultivada e tão difundida assim lá na Europa. Ela é uma variedade francesa para vinho e que também era muito utilizada para fazer cortes no vinho base que se tornaria espumante. Então ela é uma variedade muito bacana e ela é uma variedade tardia, que foi o que deu uma característica importante para a uva Isabel, que ela é uma uva tardia na colheita, pessoal. Tá bom? Então ela é cruzamento de uma vitis labrusca, não conhecida, e muito provavelmente uma vitis vinífera, que é Petit Meslier ou Meslier Petit, tá? São dois nomes pelo qual ela é conhecida. As características dessa planta são o que tornam ela fantástica, pessoal. Ela é muito resistente e tolerante à maioria das doenças fúngicas que a gente conhece. Aqui na minha região ela sofre só um pouco mais, pessoal, com a ferrugem, mas com um controle legal de cauda bordaleza, um pouquinho de enxofre ali, ela vai passar muito bem. A ferrugem, pessoal, ela ataca mais ali dezembro, janeiro e fevereiro por conta dos altos períodos de chuva. E esses últimos meses, pessoal, assim, muito atípico, tá chovendo todo santo dia, tá? Mas ainda assim, ela tá bem coberta ainda de folhas, e isso vai contribuir para que ela armazene energia, para no ano que vem ela tá produzindo melhor. Bom, ela, pessoal, é uma variedade muito vigorosa, vai bem de pé franco, caso vocês não queiram tê-la enxertada, e ela, pessoal, é uma variedade muito resistente à filoxera, tá? Então, por ter essas características, né, de labrusca, ela é muito tolerante, muito resistente à filoxera, o que permite ela ser plantada ainda em pé franco. Mas, pessoal, como já trouxe em vídeo aqui no canal para vocês, se vocês não conferiram, não deixe de conferir, que a gente faz aí algumas considerações sobre videiras em pé franco e enxertadas. Eu recomendo que vocês façam ela enxertada, tá bom? Ela vai bem, pessoal, no 572, no 766 aqui na minha região, mas no sul ela é muito plantada sobre o Paulsen, e aí vai muito legal também. No Nordeste, pessoal, ela vai legal no 571/6, no 766, e ela vai bem também no porta-enxerto 313, tá? Esses do IAC, tá bom? Ela, pessoal, além de ter muito vigor, ela tem essa característica de cor de baga muito roxa, tá? Então ela é muito roxa mesmo, um roxo bem escuro quando está no seu ponto ideal de maturação, que é o que a gente está chegando aqui. Então ela é muito bacana assim, em questão de cor. No processamento, pessoal, apesar dela ter bastante cor na casca, ela não é tão rica em antocianinas como, por exemplo, uma Bordeaux. Então quando você processa ela para fazer uma geleia, um suco, um vinho, ele não vai ficar tão escuro, tão roxo, violáceo, tá bom? Quando você processar, por exemplo, para vinho,
ele vai ficar bem mais legal para você fazer um vinho rosé. Ele não vai chegar aí ao tom de um vinho tinto. Mas para um vinho rosé, pessoal, bem frutado, bem fresco assim, ela vai super bem. Recomendo que vocês façam. E em breve, pessoal, não percam. Eu vou mostrar para vocês com aquelas uvas lá na casa dos meus pais que a gente colheu. Como a gente fazer de forma bem descomplicada, bem simples, com materiais fáceis, da gente fazer o nosso próprio vinho em casa. Beleza, meus amigos? Então, pessoal, os cachos dela são relativamente pequenos, tá? Isso é um cacho até que grande para a variedade, tá? Às vezes ela dá cachos mais neste tamanho aqui. Tá? Os cachos dela variam mais ou menos, tá? Entre 150 e 200 gramas. Óbvio que pode passar segundo o manejo, a forma de adubação e os cuidados que você tem com a planta, tá bom? Ela, pessoal, na média, tá? Na média, 14 a 16 grau Brix, você chega nela tranquilamente, tá bom? Se você chegar em 15, já tá show de bola. 16, maravilha ainda. Mas se bem cuidada, pessoal, ela pode ir além, tá? Ela pode chegar aí até 21 grau Brix, que é o que a gente está chegando na Isabel comum, na Isabel precoce, desculpem. Essa Isabel comum aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui o refratômetro que está aqui embaixo. Não sei se eu consigo mostrar para vocês. Eu medi agora, há pouco. Olha lá. E ela tá com praticamente 18 graus Brix. Olha que legal. Então ela tá bem acima aí da média, que até a própria publicação da Embrapa fala que ela chega aí tranquilamente. Então, se bem manejada, pessoal, vocês conseguem explorar melhor a quantidade de açúcar, porque aí vocês vão determinar o momento que vocês vão colher em função, né, do objetivo da planta. Se é consumir natura, você vai colher num ponto. Se é... As meninas brigando. Vocês estão estressados, por quê? Oxi. Se vocês vão fazer vinho, é outro ponto. Suco, outro ponto, tá bom? Então, se vocês cuidarem bem dela, pessoal, ela vai chegar num grau Brix mais alto, sim, tá bom? Ela é uma uva de ciclo tardio, por causa de características carregada aí da sua ancestral ali, que foi utilizada na sua hibridação, tá? A Meslier Petit. E ela, pessoal, você vai colher ela entre 160 e 190 dias, tá? Pode ser mais, pode ser menos, variando aí segundo os objetivos que você tem com a planta, tá bom? Ela é altamente produtiva, tá, pessoal? Ela chega a dar até 3 cachos por ramo. Então a gema, quando brota ali depois da poda, 2 cachos é sempre certeza. Você vai ter no mínimo 2 cachos por ramo. Mas ela chega a dar 3, que eu já vi. Teve um ano, pessoal, lá na videira dos meus pais. Felizmente o canal não tinha vídeos ainda, não tinha o canal aqui. Mas num ramo deu 4 cachos, tá? Acontece algumas mazelas assim, tá? Meio inacreditáveis, mas chega a acontecer. Tá? Então 2 cachos por ramo certeza, e ela chega a dar até 3. Então uma variedade rústica, bem produtiva, resistente a milho, oídio, às podridões maduras, ela resiste bem, sofre um pouquinho com a ferrugem, mas você consegue contornar bem aí com pulverizações de cauda bordaleza e outros cuidados aí de manejo foliar, entre outros pontos legais aí. Se adapta bem, então, a todas as regiões do Brasil, por conta dessas suas características. E na sustentação, pessoal, ela vai bem enlatada, vai bem em Y, vai bem na espaldeira. Ela responde muito bem a qualquer tipo de sistema aí de condução e de sustentação que vocês possam querer. Então, uma variedade, pessoal, muito bacana para vocês terem na casa de vocês, e ela vai se adaptar muito bem a qualquer cantinho que vocês tenham aí, tá? Então, é uma variedade, sim, que vai te trazer alegria. Tá bom, pessoal? Ela prefere, tá bom, poda curta. Então, geralmente, pessoal, a gente vai podar ela com 1 ou 2 gemas. Então, vejam aqui, por exemplo. Aqui a gente fez uma poda curta, e ela brotou aqui e ela brotou aqui, ó. Então, pessoal, ela produz muito bem, inclusive, ó, nesse ramo, 1, 2, 3 cachos nesse ramo aqui, ó. Esse aqui e esse aqui mais em cima, tá? 3 cachos por ramo. Poda curta, ela vai super bem. Se vocês preferirem, pessoal, pode utilizar uma poda mista, se você tiver ela enlatada, deixando aí vara
e poda curta, tá? Então você deixa uma vara ali com 4 gemas, mais ou menos, e deixa aí de 1 a 2 gemas para ir você fazendo a inversão da poda. Mas eu, particularmente, pessoal, prefiro ela na poda curta, porque ela responde super bem. Porque às vezes se você poda ela muito longo, pessoal, ela chega a ter tendências, pelo menos aqui na nossa região, que é um pouco mais quente. No sul já não tem tanto esse problema, tá? Mas aqui no estado de São Paulo, se você poda ela muito longa, as gemas de trás vão falhar e ela vai brotar só na ponteira, tá? Aí você vai ter problema para recuar a sua planta na poda do ano seguinte, tá? Então eu recomendo, pessoal, poda aí de 1 a 2 gemas, ela vai ir super bem, tá bom? Vocês não vão ter problema com ela, tá? Se caso vocês quiserem fazer poda longa, que aí você vai ter uma carga de produção maior, aí aqui no estado de São Paulo, regiões mais quentes como o Nordeste, você vai ter que fazer uso de produtos de quebra de dormência, como a cianamida hidrogenada, Dormex e outros produtos que você encontra no mercado, tá bom? Não fiz o teste nela ainda com extrato de alho, vou trazer aí quando a gente fizer a poda no meio do ano, para ver se ela responde bem na quebra de dormência aí dessas gemas. Mas, pessoal, vou fazer poda curta nelas, tá? Então eu vou vir aqui, tá? Quando chegar eu vou trazer para vocês a poda. Tá? Aqui ele brotou aqui e aqui, tá? Olha o ramo aqui, ó. Então ele brotou aqui e aqui. Eu fiz a poda aqui, ó. Então eu tinha uma gema aqui e uma gema aqui. Ele brotou as duas. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar isso aqui tudo fora e vou recuar a planta aqui, ó, com 1 ou 2 gemas. Ele tem uma gema aqui na base, que às vezes não é fértil, e eu posso podar ela aqui, ó. Então ela tem 1, 2 gemas, tá? Para essa variedade, pessoal, é mais que o suficiente. Para ela também dar uma carga de produção, pessoal, que seja em um ponto de equilíbrio entre quantidade e qualidade, tá bom? Na latada, como vocês viram lá nos meus pais, pessoal, eu tirei mais de 20 quilos de uva, ainda tem uva no pé, ainda não tirei, que ainda não estava legal. Tirei 16 quilos para poder estar fazendo vinho, daquela lá enlatada, e mais uns 6 quilos mais ou menos, para poder eles estarem consumindo lá em casa, fazendo suco, dar para os vizinhos e assim sucessivamente, né? Na latada, pessoal, não recomendo que vocês façam uma poda para tirar mais de 15 quilos de uva dela, não. Porque aí você vai ter uma qualidade menor, menos açúcar nos frutos, tá? Então tentem não passar aí de 15 quilos com ela. Nesse sistema aqui, pessoal, a gente tira aí tranquilo aí uns 3 quilos nela, vai super legal sim. A folha dela, pessoal, tô começando a chover de novo. A folha dela, pessoal, é uma folha bem característica, tá? Isso aqui, ó, é uma folha bem característica dela. Chega a dar folhas grandes, deixa eu puxar um pouquinho. Ela chega a dar folhas bem grandes, tá? E você tem, ela é um pouco mais arredondada no seu formato, e você tem aqui esses cantos retos. Deixa eu ver se eu pego outro aqui, ó. Uma mais embaixo aqui para mostrar mais fácil para vocês. Deixa eu encontrar aqui. Aqui, ó. Então, essa aqui, pessoal, é uma folha clássica da Isabel. Você tem uma abertura aqui mais em V, tá? Ela é mais arredondada aqui em cima e ela tem esses ombrinhos aqui, ó, essas axilas aqui, ó, um pouco retas, ó, reta e reta. E é nesse formato aqui, ó, no formato de um V, né, um V bem aberto aqui. Algumas pessoas confundem ela com a Niagara. A Niagara ela é bem mais serrilhada e mais pontuda. Mas esse aqui, pessoal, é um formato clássico da folha da Isabel, para vocês não se confundirem mesmo. Ó. Sempre procurem, pessoal, não ver as primeiras folhas. As de baixo, às vezes, elas são um pouquinho diferentes. Ó. Essas folhas aqui mais de baixo, como são diferentes. Procurem ver entre a quarta e a sétima folha, que aí entre a quarta e a sétima folha vocês vão ver realmente a folha característica da variedade, tá bom? Vou deixar aqui no link, pessoal, é o link do Pinterest, trazendo aqui a foto da folha e do fruto também, para vocês poderem comparar aí, caso necessário, com a que vocês têm. E no uso dela, pessoal, ela é ótima então, para suco, para geleia, para vinho, tá? E para outros subprodutos aí que você pode ter. Consumo in natura também. Ela não é muito procurada para consumo in natura. Acho que em consumo in natura ela perde para Niagara Rosa,
tá? Mas ela também é utilizada para consumir in natura, sim. Está sendo bastante plantada, pessoal, lá no estado do Espírito Santo também para consumir in natura, tá bom? Lá no Vale do Tabocas, se não me engano. Então essas são as principais características, tá, pessoal, da variedade. É uma variedade que eu gosto bastante, uma variedade rústica, fácil de trabalhar. Para quem está iniciando no cultivo da videira, pessoal, é uma das melhores variedades para você começar a entender como é que uma videira funciona, como é que ela trabalha. Ela é muito produtiva, dá uma boa carga e os produtos que ela origina também são muito legais. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido. Espero que tenham gostado aqui dessas informações sobre a variedade Isabel. Se tiverem oportunidade, tenham na casa de vocês. Na minha opinião, é uma variedade que vale super a pena a gente ter na nosso sítio em casa. Forte abraço, meus amigos. Continuem acompanhando aqui essa série de vídeos do meu sítio em casa, que logo logo traremos novas variedades aqui para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no meu sítio em casa.